nós temos, inequivocamente, um preconceito com a advocacia criminal, e esse preconceito ele não é próprio da advocacia em si, mas eu diria que é próprio da nossa sociedade, né? Sobretudo quando um jovem estudante de direito começa a estudar, e aí fala para o tio, para a tia, para a mãe, para o pai, não, você é advogado criminalista. Aí a primeira coisa que pergunta é, você vai defender bandido? Né? Então, é uma pergunta corriqueira, né? E isso acaba, de alguma forma, demonstrando como nós temos, né, um certo preconceito mesmo em relação à advocacia criminal. Esse preconceito, claro, ele acaba fazendo com que, sobretudo, um jovem advogado, né, não veja com bons olhos a advocacia criminal, e muitos deles, inclusive, deixem de atuar ou deixem de tentar atuando, ou deixem de tentar atuar por medo, né? Mas, assim, eu costumo dizer que a advocacia criminal é uma advocacia que, aliás, para mim, né, em meu sentir, a advocacia criminal é a verdadeira essência da advocacia, né? Mas é uma advocacia que exige alguns sacrifícios, né? Nós temos, inequivocamente, uma grande quantidade, um grande contingente de advogados que efetivamente começam a atuar na advocacia criminal, mas que só querem atuar naquela advocacia de liberdade, para habeas corpus, né? Tentar tentar promover a liberdade de algum acusado que está preso, de algum investigado que está preso, mas que não investem verdadeiramente em uma atuação num processo penal, né? É muito comum mesmo. Nós temos advogados que impetram o habeas corpus, conseguem a defesa, conseguem a soltura do cliente e, a partir daí, deixam o processo de lado, ou seja, porque o próprio cliente, né, não tem aquela cultura de ter interesse em construir a sua defesa, em trabalhar a sua defesa, em construir elementos da sua instrução processual, ou seja, porque o próprio advogado, de alguma maneira, né, não imagina que isso seria tão, vamos dizer assim, tão necessário, né? Mas nós temos na advocacia criminal um campo em que pese, né, todas essas questões que, em geral, permeiam o início da advocacia criminal, nós temos um campo da advocacia criminal que é muito fértil, verdadeiramente muito fértil. E, sobretudo, muito fértil no sentido de você iniciar a sua atuação, né, sobretudo por conta do que o doutor estava falando aí, que a Defensoria Pública ela não está ainda em todos os municípios, né? Eu tenho grandes amigos defensores públicos, fui estagiário de um grande defensor público, que foi o doutor Raul Palmeira, foi quem me iniciou no júri, né? Um dos maiores tribunos, seguramente um dos maiores tribunos que a Bahia já teve, né? Mas nós temos excelentes defensores, mas eles não estão em todos os lugares, né? Não estando em todos os lugares, abre-se um campo muito grande para a advocacia criminal. E o que acontece? Que essas pessoas efetivamente não tentam, né? Não se imaginam em condições psicológicas, ou às vezes, né, não se imaginam em condições técnicas de atuar num processo criminal, né? Mas, em verdade, o que o doutor cita aí como um fato é algo que eu já vislumbro já há algum tempo. E eu vou lhe dizer, não é só no interior, também na capital. Eu ouço muito de jovens advogados. Eu dou aula para o exame de ordem já há alguns anos, né, de primeira e de segunda fase, e sobretudo que a gente ouve de jovens advogados, jovens que acabaram de pegar a carteira da OAB, ficam nessa dúvida, vem cá, não é perigoso começar na advocacia criminal? Não é perigoso defender bandido? E assim, a gente conhece alguns casos, né? Casos que aparecem na mídia, né? Mas nós temos um contingente muito grande de advogados que atuam na área criminal e todos
eles atuam com muita segurança, com muito zelo, com muita presteza e não sofrem qualquer tipo de coação ou de ameaça. Eu costumo dizer o seguinte: se eu quero atuar na advocacia criminal, né, sobretudo é uma lição para quem pretende começar na advocacia criminal, a principal lição é a seguinte: você não deve prometer o que não está ao seu alcance. Você não pode prometer o que não está ao seu alcance. E a gente sabe que, em alguns casos, existem algumas promessas que são feitas, promessas essas que verdadeiramente não estão ao alcance do advogado. Por exemplo, se tem um cliente que está preso, eu não tenho condição de chegar para ele e dizer: olha, eu vou conseguir sua soltura em 1 mês, vou conseguir sua soltura em 2 meses, vou conseguir sua soltura em 3 meses. Não. É uma promessa que eu não posso fazer. Uma promessa que não dá para ser feita. E essa promessa, pelo histórico que eu conheço de casos, é que pode impor algum perigo ou alguma circunstância mais vamos dizer assim, relativa, né, para a segurança de algum advogado. Fora isso, não existe nenhuma preocupação. Então, do ponto de vista da segurança, né, o que o advogado criminalista precisa compreender é: eu tenho que prometer trabalho bem feito. Eu tenho que prometer cumprimento de prazos. Eu tenho que prometer estudo. Eu tenho que prometer uma defesa bem feita e uma defesa construída. Resultado, eu não posso prometer. Eu não tenho como afirmar se ele será solto ou não. Muito menos em quanto tempo. E isso, de alguma maneira, em meu sentir, afasta qualquer hipótese de perigo para início em advocacia criminal.